pessoal, tudo bem com vocês? Galerinha, nós estamos começando a nossa terceira aula do curso sobre Introdução à Sociologia. Isso mesmo, olha só, hoje a gente vai falar da segunda Revolução Industrial, com um foco maior ali naquela transição da primeira para a segunda revolução, que é quando os precursores da sociologia fizeram as principais obras deles. A gente vai ver muita coisa diferente ainda por aqui, mas vamos por partes para todo mundo entender direitinho. Olha só, eu quero lembrar também que esse vídeo faz parte sim do meu estágio obrigatório da Uninter, ali do Centro Universitário Internacional Uninter, no curso de licenciatura em Sociologia. Só para formalizar, então, o meu RU é o 2478514 e o meu nome é Tuane Graciele Knopf-Kunz e eu sou aqui do Polo de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ah, e esse vídeo, gente, vai estar assim na playlist aqui do canal chamada Introdução à Sociologia. Então entra naquela playlist, aproveita para ver as aulas anteriores, caso tu ainda não tenha visto, e fica ligado aqui no canal porque a gente vai ter sim 12 vídeos para esse curso aqui. Pessoal, só para deixar a aula mais organizada, então, como já é de costume por aqui, eu vou colocar aqui nesse slide os principais tópicos do que a gente vai falar hoje. Olha só, o tópico 1. Quais foram as principais diferenças da primeira Revolução Industrial para a segunda Revolução Industrial? Tópico 2. A utilização do petróleo no lugar do carvão. 3. Grandes invenções do período. 4. Taylorismo. E 5. Fordismo. E aí, galera, vocês estão prontos? Pega a caneta, pega o papel, presta atenção em tudo, vai pausando se precisar, pega o teu café e vamos lá! Pessoal, eu quero retomar rapidinho aqui um pouquinho sobre o que nós já falamos nas aulas passadas, só para dar mesmo uma relembrada e todo mundo conseguir ficar por dentro ali do que a gente já falou. A nossa primeira aula foi sobre o Renascimento Cultural, que foi aquela época ali em que as pessoas começaram a retomar os estudos dos clássicos da Grécia e da Roma Antiga. E aí elas começaram a colocar o homem no centro do mundo, e elas começaram a enaltecer ainda mais o conhecimento. E, gente, um pouco depois disso aconteceu a primeira fase da Revolução Industrial, que nós vimos na nossa aula de número 2, que foi a aula passada. Eu vou tentar deixar aqui em cima um link para a aula 2, caso tu ainda não tiver visto, para tu clicar e conseguir entrar. Olha só, nessa primeira fase aconteceu a passagem do feudalismo para o capitalismo, e a gente nota ali a retomada dos meios de produção por parte da burguesia, que se tornou a nova classe social da época, que enriqueceu principalmente por causa do comércio, das colônias, e começou a comprar terras, construir fábricas e a cercar as terras que eram antes dos camponeses. Olha só, aí os camponeses, eles começaram aí forçadamente a trabalhar nas fábricas. A gente precisa ter em mente, pessoal, que as condições de trabalho eram péssimas, o que fez com que algumas manifestações começassem. E aí as ideias de Marx, por exemplo, ganharam ainda mais força. Nessa época também houve uma grande modernização na indústria, porque os burgueses queriam cada vez mais lucro, cada vez enriquecer mais. A gente vai notar muito disso agora na segunda Revolução Industrial, porque ela é marcada principalmente pelo uso da eletricidade e do petróleo como fontes de energia, acontecendo também o desenvolvimento das indústrias química e principalmente do aço. A gente vai ver que nessa época aconteceram muitos novos inventos, principalmente o carro, o telefone e os rádios. Já nas fábricas, a gente vai começar a notar o uso do Taylorismo e do Fordismo como meios de otimizar o trabalho. E aí, isso busca alavancar ainda mais o lucro, com um controle ainda maior sobre a produção e o trabalhador, é claro. E, gente, só para lembrar, a segunda Revolução Industrial, ela aconteceu entre 1850 e 1945, tá, galera?
Gente, a segunda revolução industrial, ela foi responsável pela expansão da revolução para outros lugares, para outros países, porque inicialmente a gente sabe que era só na Inglaterra. As principais potências, então, claro que tiveram outras também, foram então a França, os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. Elas se tornaram potências mundiais junto com o Reino Unido na Inglaterra. E a gente consegue notar o aprimoramento das técnicas, das máquinas e o uso das novas tecnologias e formas de obter energia, como o uso do aço, da eletricidade e do petróleo. Nós temos como causas para a segunda revolução industrial, principalmente essa mudança de pensamento que já estava acontecendo desde a primeira revolução industrial, que foram incentivadas pela Revolução Francesa e pela Revolução Inglesa, por exemplo. O objetivo, galera, era desenvolver essas relações capitalistas de produção e expandir o capitalismo financeiro que surgiu durante a segunda revolução industrial e fez, por exemplo, com que uma empresa pudesse ter um valor especulativo, que é um valor em ações que podem ser comercializadas livremente. Se tu tem dinheiro, tu compra uma ação dessa empresa. Agora, as empresas também podiam cobrar juros, realizar formas de créditos diferentes, como os títulos de dívidas, por exemplo. Já os acionistas das empresas também poderiam participar ali dos processos decisórios da empresa e agora elas também podiam contar com os bancos para conseguir empréstimos e realizar também investimentos. Gente, com isso tudo, nós temos então a criação da Bolsa de Valores, que é o símbolo maior do capitalismo financeiro. E ela possibilita então que as ações sejam então negociadas e os lucros especulados, fazendo ou afastando os investidores para essas empresas. E nessa época a gente começou a ter os chamados monopólios, que nada mais são do que a concentração de um determinado produto por uma mesma empresa ou por poucas empresas. É como se hoje tu precisasse comprar um lápis e só tivesse uma única fábrica de lápis. Então eles poderiam cobrar o preço que eles quisessem e se tu tivesse mesmo precisando, tu ia ser obrigado a comprar, não ia ter mais barato. E tudo isso, gente, inaugurou então essa nova fase da Revolução Industrial e do capitalismo em si. E então, para suprir tudo isso, a burguesia, que era dona dos meios de produção, tentando não ficar para trás, não ficar por fora, não perder nenhuma chance de conseguir ainda mais lucro, ela começou a incentivar e a procurar formas de melhorar e otimizar a produção, tanto na velocidade quanto na diminuição dos custos e na melhoria da comunicação e dos transportes também, com o crescimento, por exemplo, de estradas de ferro e também os navios que começaram a ser a vapor, começaram a ser otimizados e melhorados. Gente, agora eu quero começar a falar com vocês sobre algumas invenções que foram muito importantes para esse período. A gente vai focar em algumas delas. É claro que se torna impossível abordar todas, mas eu quero que a gente veja as principais, as que trouxeram assim mais mudanças para a sociedade daquele período. A primeira que a gente vai abordar é a prensa móvel movida a vapor, que é de um período ainda anterior à Revolução, mas que possibilitou sim que a máquina de fazer papel fosse inventada. E com isso, pessoal, a gente teve o crescimento do jornalismo e dos periódicos, porque assim ficou mais barato para produzir o papel e dessa forma mais gente podia comprar o jornal. E, gente, os avanços na composição química do papel que aconteceram nessa época também transformaram a fabricação dele, fazendo com que ele fosse produzido em larga escala nas indústrias. Isso também ajudou muito a baratear o custo, tá? Dessa forma, as máquinas que estavam ficando cada vez mais modernas possibilitaram sim uma produtividade maior do papel. E aí a gente tem alguns dados sobre a produção do papel no Brasil também. Olha só, eu consegui levantar esse dado da produção do Brasil.
A produção de papel diretamente no nosso país começou em 1809, na cidade de Rio de Janeiro e também na cidade de São Paulo. Principalmente, galera, através dos imigrantes europeus que vieram para cá naquela mesma época, junto com os trabalhadores das indústrias de café. Eles trouxeram essa tecnologia do papel para cá. E pessoal, nós temos aqui uma das primeiras máquinas de fazer papel já funcionando dentro de uma fábrica. Gente, uma outra invenção muito importante para esse período foi a das embarcações a vapor. Olha só, a gente entende que essas mudanças que estavam começando a acontecer tanto na sociedade quanto na tecnologia utilizada, acabava sim contribuindo para a expansão do capitalismo. E uma dessas inovações foi a invenção do navio a vapor, que também acabou tendo o material do qual ele era feito substituído. Antes era ferro e agora passou a ser aço. Antes era muito comum que todas as embarcações tivessem ferro como material principal em seus cascos, ou seja, o corpo ali da embarcação. E é na segunda revolução industrial que a gente vai ver a substituição das embarcações de ferro para as de aço. O primeiro barco de aço, pessoal, ele data de 1863 e já em 1874 a gente nota a substituição completa do ferro pelo aço nas embarcações. E claro, além do próprio casco do navio, também foi aprimorado todo o sistema de funcionamento desses navios. Por exemplo, dos motores, das hélices, teve um grande aprimoramento que melhorou a velocidade das navegações e possibilitou sim a expansão do capitalismo. Olha só, pessoal, eu vou mostrar no próximo slide para vocês. Esse aqui é o clássico navio a vapor. E notem a poluição disso. Eu sei que existem muitas pinturas que retratam com essa poluição toda e não é assim exagero. Olha como era. E pessoal, ainda falando sobre o aço, quando ele começou a ser utilizado como matéria-prima, ele acabou alavancando ainda mais as indústrias e as siderúrgicas. Esse mesmo aço foi sim utilizado nas embarcações, como a gente já comentou, mas a partir dele houve uma grande expansão das ferrovias e também da fabricação de armamentos, por exemplo. E temos que lembrar também, galerinha, que a utilização do aço ela só foi possível por causa de uma outra invenção, que é o forno de Bessemer, que era capaz de produzir enormes quantidades de aço com preços bem mais baixos. Esse forno, pessoal, ele foi inventado em 1856 e ele tem esse nome por causa do engenheiro, que era inglês, e responsável pela invenção. Ele é chamado de Sir Henry Bessemer. Acompanhem comigo como que isso funcionava agora no nosso próximo slide. Olha só. Ele funciona então, pessoal, através do derretimento do ferro gusa, que é um material siderúrgico e ele é feito com ferro e carvão para a conversão desse material em aço. Tem alguns outros componentes químicos junto, mas eu optei por não colocar aqui nesse vídeo porque não era o nosso foco aqui. Mas olha só, essa conversão, digamos assim, ela é feita utilizando o conversor de Bessemer, que é esse forno. Ele é uma fornalha refratária e ela precisa ficar com uma temperatura de 1250 graus. Nessa fornalha é ainda colocado o ar e um outro material de ferro também para que se possa conseguir uma quantidade certa de carbono. Aí, através disso, a impureza que é formada, que são os outros materiais ali que não fazem parte do aço, eles se separam do líquido que o forno formou nesse processo e esse forno ele precisa ficar assim, desse jeito, conforme está ali na imagem, inclinado, para que o aço derretido seja então retirado dela. E então, pessoal, o aço ele começou a ser utilizado por causa desse forno, por causa dessa invenção,
como matéria-prima para muita coisa. E através disso, galera, a logística e os transportes acabaram se beneficiando por causa da construção principalmente de estradas de ferros, dos navios, das estruturas portuárias também, galerinha. E o surgimento, inclusive, da indústria automobilística, tá? Na segunda revolução industrial, a gente também nota um super avanço na indústria química, que era responsável pelos produtos feitos com petróleo principalmente, mas também ali pelos fertilizantes e demais medicamentos. Olha só, o petróleo, então, pessoal, como a gente já sabe, ele é um combustível fóssil e ele tem aquela consistência oleosa com uma densidade menor do que a água e ele é inflamável. Então, dessa forma, o petróleo ele começou a ser utilizado como combustível depois da invenção ali do motor a combustão, que foi uma invenção do Gottlieb Daimler, que foi um cientista e pesquisador alemão. Ele inventou então os motores de combustão interna e o motor alimentado a petróleo líquido de alta velocidade. E depois disso, ele inventou uma bicicleta de combustão interna. Moto, será que são vocês? Brincadeira, tá, pessoal? Ele inventou mesmo uma bicicleta de combustão interna, mas aí eu já não sei se seria um projeto de moto. Mas depois ele inventou, sim, o primeiro automóvel de 4 rodas. Ou seja, galera, um carro que tinha também a combustão interna. E também, pessoal, nós podemos citar os plásticos, os lubrificantes e outros produtos sintéticos que acabaram surgindo naquela época por causa do uso do petróleo. Todas essas invenções também acabaram por contribuir com a invenção do primeiro automóvel, pessoal. A gente já tem ali em 1769 um projeto de carro a vapor e em 1807 começaram a surgir os primeiros carros com motor de combustão interna a gás combustível. E em 1885 começou então a fabricação dos carros movidos a gasolina, que estão hoje, como a gente sabe, presentes em todo o mundo. O nosso automóvel moderno é de 1886 e ele era então o nosso primeiríssimo, é o Benz Patent Motorwagen. Projetado por quem, galera? Pelo inventor alemão Karl Benz, que é nada mais, nada menos que o fundador, galera, da Mercedes-Benz. E esse aqui, galerinha, é o Benz Patent Motorwagen, o primeiro carro movido a gasolina. Gente, o carro, imaginem só, ele andava a 8 km por hora. Sim, isso mesmo. 8 km por hora. E ele tinha, gente, essas 3 rodas e eu acho ele muito fofinho, eu queria andar nele. Mas pensem comigo, 8 km por hora para uma máquina que vai te levar para lugares distantes. Isso era um baita avanço para essa época, tá? Olha só, eu quero mostrar também algumas invenções que só foram possíveis por causa do uso da eletricidade. E é aqui, galera, aqui que eu começo a ficar feliz. Olha só, acompanhem comigo. Antes desse período da Revolução Industrial, a energia elétrica era limitada aos laboratórios de pesquisa. Ela não era utilizada nas ruas e na casa das pessoas, por exemplo, como a gente tem hoje, porque elas acabavam então utilizando a energia a gás, que era mais acessível para elas e não a elétrica. Aí, pessoal, quando a energia elétrica começou a ser difundida também para uso nas indústrias, através então da criação dos motores elétricos, ela também começou aos poucos a entrar na casa das pessoas. E isso sim, gente, mudou o dia a dia de toda a população. Dessa forma, pessoal, a indústria elétrica revolucionou a iluminação. E uma grande contribuição para isso tudo foi a invenção da lâmpada elétrica pelo Thomas Edison, substituindo aos poucos então a iluminação a gás em todos os lugares, na rua e na casa das pessoas. A gente nota também que os transportes foram mudando. Por exemplo, o trem elétrico, o metrô e ônibus elétricos também. E tudo isso graças à energia elétrica. E por fim, pessoal,
que eu falei que eu ia ficar feliz, olha só. A gente também nota uma grande revolução nas telecomunicações, como o telégrafo, o telefone e o rádio. E mais tarde ainda, gente, a TV. E tudo isso possibilitou, aí é que vem a cereja do bolo, mas não faz parte da segunda revolução industrial, tá? Mas é que eu só me lembrei e quis comentar. Isso tudo, gente, possibilitou em 1969, lá na terceira revolução industrial, que a internet fosse criada. Sim, gente, por causa desse ponto em que a gente está estudando agora. Gente, nesse slide vocês podem ver como que eram os telégrafos. O inventor do telégrafo foi o Samuel Morse. Sim, e é junto com o telégrafo, claro, que também surge o código Morse, que era um dos códigos lidos pelo telégrafo. E nessas imagens vocês também conseguem ver a evolução do próprio telégrafo. Olha só que legal. Gente, esse foi assim o primeiro meio de comunicação, como se fosse uma mensagem de texto, entende? Tu recebe um código e aí tu lê o código. Sabe aquele SOS das lanternas? Então ele é Morse, gente. Não sei como é que eu posso reproduzir para vocês, mas particularmente eu acho o código Morse muito legal. Eu já tentei estudar ele, mas eu não tive tempo ali de decorar tudo, mas é bem fácil. Tem na internet, se vocês procurarem, vocês vão encontrar cada letra do alfabeto traduzida em Morse. Eu sei um pouquinho ali desse SOS porque ele tem nas lanternas, mas seria, por exemplo, colocar 3 pontos curtos, 3 batidas. Assim, seria o S. Aí o O seria 3 batidas mais longas. Seria... Esse foi o O. E aí tu coloca o S de novo. 3 batidas. Então seria assim, ó. E aí por isso é que eles ouviam nesses fones que a gente tem nessa imagem, que a gente consegue ver como que eles faziam para escutar o Morse e também para enviar através desse material. Essa tecnologia foi muito interessante para a época, ela ajudou inclusive nas guerras, tá? Galerinha, vejam só aonde é que a gente chegou agora. Nós temos todo esse grande avanço na indústria e na vida das pessoas. Agora elas têm lâmpadas elétricas em casa. Existem formas de comunicação a longas distâncias. A gente tem o automóvel, o rádio. A galera foi se modernizando. Mas e aí vocês já pararam para pensar em como aconteceu toda essa revolução dentro das fábricas? Como que eles conseguiram produzir tanta coisa em um período relativamente pequeno de tempo? E como que o custo disso não foi tão exorbitante? Toda essa modernização foi se espalhando ao redor de todo mundo? Galera, como sempre, a vida do trabalhador proletário não foi fácil. Agora eu quero falar para vocês sobre as otimizações realizadas dentro da fábrica, do trabalho em si, para que tudo isso fosse possível. A gente vai falar então dessas otimizações realizadas, que são o Taylorismo e o Fordismo. Gente, com todo esse desenvolvimento tecnológico, aconteceu também uma grande racionalização das práticas de organização e administração. Inicialmente, o pensamento sobre uma nova forma de organizar e administrar tinha ficado mais restrito ao Estado, mas depois ele também foi colocado no interior das fábricas através dos modos de organização da produção industrial, que tinham por objetivo fabricar o menor custo possível, ou seja, otimizar a forma como o trabalho era realizado para conseguir ainda mais lucro. Então, gente, o Taylorismo é uma dessas teorias. Ela foi criada pelo engenheiro americano Frederick Winslow Taylor e ele pensou em formas para aumentar essa produtividade. Primeiramente, ele começou a entrar nas fábricas para observar como o trabalho era exercido e dessa forma ele conseguiu constatar que se cada trabalhador fizesse uma parte do trabalho e ficasse sempre fazendo essa única parte, o produto final ficaria pronto de forma mais rápida. Ele fez isso monitorando o tempo de produção de cada parte do trabalho e é aí que a teoria
dele acabou criando o que a gente conhece por especialização do trabalho na indústria, que nada mais é do que cada um fazendo uma única parte do produto para que o tempo de produção seja otimizado. Segundo Taylor, galera, isso ia reduzir os movimentos e as tarefas desnecessárias dos trabalhadores. E o tempo de aprendizagem também seria menor, porque ele ia ficar responsável só por uma pequena parte daquele todo. Como se de um calçado, por exemplo, um trabalhador ficasse responsável por colocar um botão e outro por colocar a palmilha, e assim por diante. Cada um com uma pequena tarefa fragmentada do todo que é o produto final. Só que, claro, pessoal, com o tempo, isso gerou ainda mais insatisfação por parte dos trabalhadores. Porque imagina, tu perde o prazer em fazer o teu trabalho, tu deixa de saber sobre aquele produto. Muitas vezes o trabalhador não vai nem se dar conta como é que vai ser o produto final, porque ele está sempre fazendo ali uma única função, em uma das únicas partes de montagem de uma peça. De um calçado, então, conforme o nosso exemplo. Galera, já o Fordismo, que foi então desenvolvido pelo Henry Ford, dos carros da Ford, em 1908 já, ele é considerado mais ou menos como uma ramificação do Taylorismo. Olha só. Ele é considerado como uma ramificação do Taylorismo porque ele buscava esse mesmo mecanismo de produção especializada, em um item ali do produto, com uma hierarquia que já tinha começado por causa do Taylorismo. Mas ele focava menos em controle do tempo e mais na linha de montagem, que é onde vários operários eram ritmados pelas máquinas, pessoal, pelo tempo das máquinas que eles operavam. E assim como o Taylorismo, o trabalho também era dividido. Cada trabalhador fazia uma parte do produto. E também é legal a gente lembrar que o Henry Ford, pessoal, ele entendeu que os operários dele também poderiam ser os consumidores dele. Então ele limitou a carga horária do expediente em 8 horas diárias, finalmente. E ele também aumentou o salário dos funcionários dele. Gente, nesse slide eu reuni algumas conclusões sobre tudo que nós vimos sobre esse nosso segundo ciclo da Revolução Industrial. Se a gente for pensar na vida das pessoas, a gente tem que considerar sim que aconteceram algumas melhorias, porque, gente, no final desse período, a carga de trabalho, que antes, lá na primeira revolução, era de 16 horas, passou para 8. E as inovações também acabaram beneficiando os próprios trabalhadores. E com toda a produtividade, a gente nota também um volume maior de mercadorias que chegavam, de fato, até a população. Galera, na agricultura, também acabou se beneficiando, sim, por causa das inovações, das novas técnicas de desenvolver adubos e fertilizantes. As perdas dessa forma na agricultura ficaram menores e isso causou ganhos produtivos, isso causou mais lucros no setor da agricultura. E na vida das cidades, pessoal, a gente viu que houve uma melhora aí nas estruturas urbanas, como as ferrovias e as redes de energia elétrica. Entretanto, galerinha, apesar disso tudo, a gente nota que sim, por outro lado, essa automação da produção com o desenvolvimento das máquinas acabou sim trazendo ainda mais desemprego e, por consequência, a gente tem sim o aumento da pobreza também nas áreas urbanas. Galerinha, chegamos então ao final do vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui assistindo. Eu tô mesmo muito feliz com os resultados que eu tô vendo desses vídeos quando eles ficam prontos. Tá sendo legal para mim também realizar essas aulas. E, gente, de verdade, eu espero que esteja te ajudando, que o conteúdo esteja claro. E se tiver aí alguma coisa que não tá legal ou alguma sugestão, vocês podem mandar aqui nos comentários sem problema nenhum, que eu respondo assim que eu conseguir. Eu só não prometo que eu vou ser rápida, tá? E outra coisa, gente, esse vídeo ele vai estar junto na nossa playlist do curso de extensão Introdução à Sociologia. E lá vão ficar as 12 aulas dessa temática.
Então corre lá se tu quer ficar por dentro. E, gente, por fim, eu vou de novo, agradecer o pessoal do Twitter que tá marcando presença aqui no canal. E vocês estão sempre me apoiando por lá também. E apoiando aqui a existência da Leia também. Gente, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por tudo. Galerinha, até a próxima. Fiquem em paz e obrigadão mesmo.